Olá, meus queridos alunos do MIFAI, professor Sidney Proet. Vamos dar sequência aqui na nossa aula de Teoria Geral da Administração. A gente continua falando de Revolução Industrial, mas hoje a gente vai aprender, vamos discutir a quarta fase da Revolução Industrial, que é muito importante, a fase na qual nós estamos vivendo. Muito bem, então nós vamos continuar falando de Revolução e vamos entrar na Indústria 4.0 da Revolução Industrial, que é a fase atual que nós estamos vivendo. Aqui eu tenho algumas imagens importantes da Revolução, como eu disse para vocês na aula passada. Crianças trabalhavam, olha a condição dessa criança, descalça, né? Mexendo em máquinas perigosas para a época, né? A poluição que se tinha pela queima do carvão vegetal, mulheres trabalhando em condições inadequadas para a época. Aqui outra imagem, né? A poluição, a queima de carvão era impressionante. Aqui mais crianças em cima da máquina, descalças, mexendo com roldanas, polias, correias. Isso é muito perigoso. Aqui são máquinas mecânicas, né? As mulheres, uma linha de produção, com muitas correias alimentando, muitos motores grandes, que já é uma época da segunda fase, na fase da eletricidade, né? Aqui um panorama, né? As pessoas tomando lanche aqui, as fábricas produzindo, poluição também. Aqui outra foto, né? Máquinas enfileiradas com correias para alimentar todas essas máquinas, as condições mínimas de segurança do trabalho, quase nenhuma. Aqui aquela foto ampliada das crianças trabalhando, olha que risco elas sofriam de prender uma mão, um pé, uma polia dessa, num grande tear industrial. Aqui outra fase também, né? Que é ali um gigantesco tear industrial, já é época da eletricidade. Aqui uma máquina mecânica manual, operada pelos braços do homem e da mulher, não é? Que tinha uma alavanca aqui, que girava essa roda e fazia esse tear funcionar. Uma máquina movida à força humana. Aqui um panorama, uma fábrica de automóveis dentro da Revolução Industrial também, já em 1910. Aqui uma foto do bairro de Londres, não é? Quase não se respirava, não se enxergava de tantas fábricas, de tantas chaminés poluindo o ar. Aqui um panorama do que as famílias faziam os domingos, que era um dia de folga deles, não é? Então aqui está as pessoas na rua. O trem, né, movido a carvão, né? Aqui crianças, né, uma fotogravura de crianças empurrando um carrinho embaixo da terra, um túnel aqui embaixo da terra, crianças ajudando as famílias, os seus pais, empurrando os carrinhos, né, de carvão mineral. Muito bem. Passado isso, nós vamos entrar agora na chamada quarta fase da Revolução Industrial. É uma fase de avanços técnicos fantásticos, não é? Nós hoje vivemos com a internet das coisas, ou seja, os aparelhos se conectando. Então, um celular conectado a uma caixa de som sem o fio, né? Uma televisão, Smart TV conectada ao celular. Então, aparelhos que se conversam, ok? Carros sem motorista, nós temos testes hoje acontecendo no mundo de carros guiados por uma central, por satélite. Aviões sem pilotos, drones pequenos, médios e grandes. A Força Aérea Americana já tem drones, aviões que bombardeiam ou fazem vigilância de ambiente, né? De territórios sem piloto. A Smart TV, iPhones, a Netflix, que derrubou as videolocadoras, não é isso? Mexeu muito com as TVs a cabos. Cirurgias à distância por robôs e computadores. Cursos em EAD nas universidades, escolas técnicas, inteligência artificial, nós temos aí, né, algumas bonecas criadas pelo Magazine Luiza, que é a Lu, a Bia do Bradesco, armas inteligentes que vão para a guerra sem ninguém para portá-las,
nanotecnologia, diminuição, isso começou na década de 90, a diminuição do chip, as coisas estão se tornando tecnicamente menores. O chip, entre outras coisas que nós conhecemos. Mas aqui nós temos um gráfico muito interessante que mostra as indústrias na Revolução Industrial de 1760 até a atualidade. Então, olha, na primeira fase, na segunda fase da Revolução Industrial, não é? Primeira Revolução Industrial foi a máquina a vapor. Segunda fase da Revolução Industrial, produção de massa, energia elétrica, o Fordismo vai entrar aqui. A terceira fase da Revolução Industrial já se falou na eletrônica, tecnologia da informação, automação de máquinas. O homem só começou a alimentar a máquina com matéria-prima. Isso foi na década de 70. Aqui, ó, anos 1870, 1784. Primeira fase, segunda fase, terceira fase. Estamos vivendo esta fase da Revolução Industrial. As coisas se conectam, os sistemas se conectam, né? Os sistemas cyberfísicos, hoje nós vivemos isso. Então foi aqui a indústria 1.0, indústria 2.0 na segunda fase, indústria 3.0 na terceira e a atual indústria 4.0 que nós vamos discutir hoje. Olha quantos avanços de 1784, né, até os anos 2000 e 2020 que nós estamos vivendo, quase virando para 2021. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, as indústrias pararam, mas as pessoas conseguiram trabalhar de casa. Elas pararam de receber seus trabalhadores, na maioria, principalmente do escritório, não é? Da parte administrativa, mas as pessoas continuaram trabalhando de casa. É o meu caso agora, estou gravando essa videoaula para vocês, estou aqui dentro da quarta fase da Revolução Industrial. Estou gravando com o meu aparelho celular, estou usando um data show para projetar essa imagem e o meu computador. Isso seria impossível, primeira e segunda fase. Quando se tinha uma pandemia nessa época, as pessoas realmente ficavam trancadas em casa sem fazer nada. Muito bem. Aqui está o Klaus Martin Schwab. Ele publicou esse livro, A Quarta Revolução Industrial. É um livro muito importante para a gente entender exatamente essa fase. Então, a quarta fase da Revolução Industrial é marcada pelas tecnologias que fazem parte do conjunto da indústria 4.0. Quando a gente vê filmes antigos de uma montadora de automóveis, a gente via muita gente nas linhas de produção. Muitos operários, encarregados, chefes, gerentes, muita gente na linha de produção. Hoje, poucas pessoas fazem 5, 6, até 10 vezes mais a quantidade de automóveis que se fazia com muita gente. A causa disso é o desemprego, não é? Mas o desemprego gerado na indústria do automóvel foi transferido para as indústrias de tecnologia. Muito bem. Esse termo, né, indústria 4.0, ele foi criado pelo Klaus. Ele é alemão, economista alemão, nasceu em 1938. Olha que interessante, ele nasceu no preâmbulo da Segunda Guerra Mundial, na Alemanha. Fundou em 1971 o European Symposium of Management, que foi organizado em Davos, na Suíça, que hoje é o quê? O Fórum Econômico Mundial. Muito bem. Mas o que é essa etapa da Revolução Industrial? Quando eu somo pessoas à informação e tenho a internet, então as pessoas gerando informação por meio de seus computadores ligados na internet. Quando eu somo as pessoas à informação, eu amplio a fórmula aqui agora, com as máquinas e equipamentos, eu penso na internet das coisas agora. Eu tenho a internet industrial. Então nós temos máquinas que se alimentam, que se desligam. Sistemas que nos ensinam a fazer as coisas. Quando você está preenchendo um cadastro num sistema de internet industrial e você erra, você não pode prosseguir. A máquina te avisa que tal campo ficou sem resposta. Então hoje a internet 4.0 é uma interação, uma grande interação entre homem, máquina, internet e informação. Percebem a importância disso? Quando nós tivermos agora no 5G, teremos uma revolução dentro da revolução.
5G está em alguns países do mundo e está vindo para o Brasil. Torna a internet muito veloz. O download, baixar arquivos vai ser muito rápido. Capturar informação e arquivar informação na internet vai ser feito de uma forma muito veloz, que vai ajudar muito no desenvolvimento das ciências. Então a internet, a indústria 4.0, baseada na internet, causou essa quarta fase da Revolução Industrial. Agora, dentro dessa indústria 4.0, existem alguns benefícios que foram buscados pelo Klaus e todos os seus seguidores, né? Primeiro, redução de custos. Quando eu estou trabalhando aqui, né, quando você está trabalhando na sua casa, você não está na empresa, você não consome energia da empresa, água da empresa, todos os materiais, os insumos, o cafezinho, papel higiênico, etc., produto de limpeza na empresa. Então, há uma redução de custo, não só pelo home office, né? Há uma economia de energia, há um aumento de segurança, as máquinas são muito mais seguras do que na primeira e na segunda fase da Revolução Industrial. Há uma conservação ambiental, porque há um uso adequado dos materiais provenientes do meio ambiente e da matéria-prima. Há uma redução de erros, porque os sistemas corrigem os erros ou param a produção de bens materiais. Há um fim de desperdício, porque não depende mais só do trabalho humano, da mão humana para fazer as coisas. A máquina é regulada de uma forma e os sistemas de computador, sistemas de internet, etc., eles regulam os equipamentos e evitam desperdício. Há uma transparência nos negócios, porque fica mais fácil entender a empresa, visitar a empresa pelo site dela. Há um aumento da qualidade de vida do ser humano, e isso é discutível. Isso nós vamos discutir na nossa aula presencial, na nossa aula no Teams. Isso é discutível se há um aumento ou não, porque as doenças, né, degenerativas de tendões, elas estão aí. As tendinites, tenossinovites. Então, isso aqui é discutível. Mas o esforço braçal humano ele diminuiu, isso sem dúvida, né? Os braços carregavam equipamentos, máquinas, etc., que movimentavam as máquinas, não fazem mais isso. São agora braços e mãos que movimentam os computadores. E a personalização em escala sem precedentes. Então a gente pode fabricar uma televisão personalizada. Posso fabricar uma linha de televisões. Eu posso ter uma linha de alimentos, de pratos, uniformemente construídos, ou eu posso ter pratos à la carte. Então, isso há uma personalização em uma escala sem precedentes. A gente pode pensar e repensar a empresa de muitas formas hoje. A empresa pode chegar na sua casa sem bater na sua porta. Muito bem. Aqui está, então, um quadro interessante que mostra, né, a indústria 4.0. Então, nós temos hoje um pouco mais de segurança da informação, mas não 100%. A gente vê que, às vezes, fake news ou dados são vendidos ou vazados ou roubados, né, por hackers. Há uma realidade aumentada, eu posso visitar um ambiente sem ir, eu posso visitar um hotel pelo site dele com uma câmera 360 graus. Nós temos o Big Data hoje que armazena todas as informações possíveis das pessoas e suas características. Nós temos robôs trabalhando de forma autônoma, e robô não tira férias, não recebe salário. Nós temos simulações que podem ser feitas em laboratório para testagem de um novo protótipo de automóvel, por exemplo, uma nova geladeira, uma nova TV, antes de colocar isso numa linha de produção em série. Nós temos uma manufatura aditiva, ou seja, eu consigo produzir mais por meio de computadores, por meio de robôs, por meio de tecnologia. Os sistemas podem ser integrados. Antigamente nas empresas, para vocês terem ideia, na década de 80, por exemplo, 90, os sistemas eram isolados. Era muito difícil integrar um sistema. Hoje, você tem um sistema integrado que hoje o empresário, atualmente o empresário, na ponta dos dedos ele controla a parte financeira, a parte de marketing, a parte gerencial administrativa, gerencial produtiva, recursos humanos, ele tem todas as informações integradas. A computação de nuvem, você não precisa ter computadores com capacidade de HD para armazenar dados, você pode armazenar nas nuvens, isso dizem que dá mais segurança da informação. E a internet das coisas, ou seja, um celular ele movimenta uma casa hoje. Ele pode ligar uma televisão, ligar um rádio, ele pode descongelar uma geladeira, percebem isso? Então, exatamente essas são as características neste quadro da indústria 4.0.
Mas a pergunta que não pode ser calada nunca, né, com tudo isso acontecendo, qual será o lugar do ser humano no trabalho, em tudo isso? Quando a gente vê robô, olha esse robô aqui, percebe, gente? Numa linha de montagem, um robô, dois robôs, deve ter uma linha com vários robôs. Olha o ser humano aqui por trás do tablet, movimentando a linha. Então, quando você tinha antigamente, onde está esse robô, 1, 2, 3 seres humanos trabalhando, você substitui vários seres humanos por um robô e toda uma linha que poderia ter 100 pessoas trabalhando, tem uma pessoa com um tablet ou um celular, um comando numérico e um computador regulando todo este trabalho. Ah, professor, mas nós vamos trabalhar na indústria de tecnologia, mas as centenas de milhares de vagas fechadas nas indústrias automobilísticas, nas indústrias de plástico, nas indústrias químicas, será que essa indústria da tecnologia, dos computadores celulares, vão absorver toda essa mão de obra? O que vocês acham disso? Reflitam sobre isso para a gente discutir na nossa aula. É lógico que não. É impossível. Numa fábrica montadora que tinha 20 mil, 30 mil funcionários, hoje ela pode operar com 5 mil, 7 mil. Essa diferença, para onde foi? Para que mercados? Ah, eles abriram suas lojinhas, abriram suas microempresas. Sim, muita gente partiu para o campo do empreendedorismo, mas muita gente também não aguentou, não tinha qualidade para isso, não tinha conhecimento administrativo ou contábil para montar, dar sequência em uma empresa. Então nós vamos discutir bastante isso. Então olha, legiões de desempregados na luta pelo nosso emprego, tentando manter emprego. Então, há pouco tempo, ano passado, a Ford aqui em São Bernardo anunciou que iria fechar a fábrica. Por mais que o governador, o prefeito de São Bernardo tentaram, já era uma decisão tomada na matriz americana e não foi tomada no ano passado, ela foi pensada, a fábrica foi desmontada. Uma legião de pessoas perderam emprego, que vão ter que se alocar em algum lugar, em alguma empresa, pequena, média ou grande empresa, não é isso? Então nós temos hoje um problema muito sério, né? Nós temos praticamente no Brasil mais de 14 milhões de desempregados agora, eram 12 antes da pandemia, e são pessoas, 14 milhões, tem países que não têm essa população. Então olha que interessante o fenômeno que nós estamos vivendo. A tecnologia sim trouxe desemprego, não tenho dúvida disso, a gente vai discutir isso. Então olha o lugar do homem onde está ficando. Buscando uma formação para operar a máquina por meio de um tablet, por meio de um computador. Então nós estamos colocando o homem por trás da tecnologia criada por ele mesmo para movimentar os robôs na fábrica. Mas numa fábrica onde tinham muitas pessoas trabalhando e hoje tem robôs. O robô ele pode trabalhar 365 dias por ano. Ele precisa de manutenção preventiva e corretiva. A preventiva é aquela manutenção que se faz antes da máquina quebrar, antes de apresentar algum problema. Isso torna a vida da máquina mais longa, não é isso? Então o homem está aqui, atrás da tecnologia e as fábricas vazias. Aqui é uma linha de produção de uma montadora de automóveis. Olha a quantidade de robôs aqui, soldando os carros. Antigamente você tinha o soldador, oficial soldador, meio oficial soldador. Então aqui no lugar onde tinha várias pessoas soldando o automóvel, você tem aqui robôs com solda MIG, soldando os automóveis. É exatamente isso que a gente vai continuar discutindo na nossa próxima aula. Muito obrigado, bom dia a todos.